Olá, estamos aqui para mais uma charla, programa produzido pela Secretaria de Comunicação da UNILA. Eu sou Heloísa Gimenez, sou professora do Ciclo Comum de Estudos, Eixo de América Latina, do curso de Ciência Política e Sociologia e do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina. Hoje a gente tem a satisfação de receber o João Pedro Stedley, que é economista e liderança do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, um movimento que agora em 2025 completou 41 anos de existência. E a gente vai conversar um pouco sobre o tema da reforma agrária popular no contexto brasileiro e latino-americano e caribenho. Muito prazer, João Pedro. Seja bem-vindo. Olá, prazer é meu, dona Heloísa. Eu gostaria que a gente começasse comentando, talvez lembrando aqui para os nossos unileiros e paranaenses também, a origem o lugar do oeste do Paraná no início do movimento. Aqui no Paraná se articularam vários movimentos regionais e no caso específico aqui de Foz do Iguaçu foi o epicentro daquele grande conflito quando construíram Itaipu. Porque muitos camponeses perderam a terra pelo lago. E na época a proposta da Itaipu, dirigida pelos militares, era a ditadura militar, era apenas indenização, muito pequenas por sinal. Então surgiu um movimento de resistência que era terra por terra. Ou seja, obrigou Itaipu a desapropriar fazendas e entregar em terra. Então isso já foi um embrião. E daí, de 79 até 84, eclodiram em várias regiões do Paraná vários movimentos como esse. Que depois, então, em janeiro de 84, levou a nos encontrarmos de maneira nacional no Seminário Diocesano de Cascavel, aonde, então, vieram as lideranças da luta pela terra de todo o país e de todo o Paraná. E lá naquele encontro, nós debatemos a necessidade de ter também um movimento nacional de luta pela reforma agrária. Que não bastava fazer apenas lutas locais. De maneiras que essa geografia do oeste do Paraná está no berço do nascimento do MST. A fundação foi aqui em Cascavel também, teve o primeiro congresso em Curitiba. O primeiro encontro nacional foi o que definiu se ia ter movimento ou não, qual era o programa, o que nós ia fazer, a estrutura de um movimento. Foi aqui em Cascavel, naquele janeiro de 84. E aí, para dar mais repercussão e representatividade, nós marcamos que no outro ano, em janeiro de 85, faríamos o primeiro congresso. Aí, de uma forma mais massiva, porque em Cascavel estávamos em 150 pessoas. Mas no congresso vieram quase 2.000 lideranças de todo o Brasil. E aí nós fizemos o congresso no Teatro Guaíra, já que na época tinha o governo Richa, pai do ex-governador, que era um governador progressista, que vinha do MDB autêntico, e tinha vários secretários que também eram progressistas, como Nelton Friedrich, que depois esteve na Itaipu, como Klaus Germer. E eles nos ajudaram a viabilizar o apoio do governo, que foi muito emblemático. O primeiro congresso do Sem Terra ser no Teatro Guaíra, que era assim, não só um patrimônio cultural, mas que a burguesia curitibana acreditava que era só dela. Né? Então, todos os Sem Terra que participaram do congresso, foi a primeira vez que eles tinham entrado num teatro. Ficavam assim, embasbacados com aquela magnitude do teatro. E de lá para cá, como o senhor vê o avanço da reforma agrária no Brasil e na América Latina e Caribe, e também as possibilidades da luta pela terra, hoje num contexto de avanço do agronegócio, de neoextrativismo, de estrangeirização da terra, nesses 40 anos? Bem, quando o MST nasceu, há 40 anos, ele estava influenciado pelas ideias de uma reforma agrária clássica, que era apenas combater o latifúndio e repartir a terra. Que a nível de América Latina ficou expressa
no lema de Emiliano Zapata, terra para quem nela trabalha, e que marcou a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana, como foi uma revolução camponesa, ela influenciou toda a América Latina, inclusive o Brasil. Então, os camponeses se organizavam para ter terra para trabalhar. Não tinha um sentido mais estrutural, nem de projeto de país. E foi com essa ideia que nós fomos fazendo o trabalho de base, aglutinando as pessoas, e nós conquistamos muitas terras. Porém, nos últimos 30 anos, 20 anos, houve mudanças estruturais na agricultura capitalista. E como você mesmo disse, agora quem domina a agricultura não é mais o capitalismo industrial do período anterior. Agora quem domina é o capital financeiro e as empresas transnacionais, que controlam o mercado mundial das commodities agrícolas. E essa nova hegemonia capitalista gerou um novo modelo para a agricultura capitalista, que é o agronegócio. Fazendas baseadas na monocultura, na semente transgênica, na alta mecanização, desemprego urgente e o uso do agrotóxico. Então, nós que vínhamos lutando por uma reforma agrária clássica, nós fortalecíamos a agricultura familiar, que agora não tinha mais espaço. Então, nos últimos anos, nós fizemos uma inflexão programática e nos damos conta que não bastava apenas lutar pela divisão do latifúndio, mas que agora era preciso pensar um outro modelo de agricultura voltado para as necessidades do povo, já que o agronegócio só produz commodities para exportação. Os fazendeiros ficam ricos, mas a região não fica rica e a população passa até fome. Então nós incluímos no nosso programa a ideia de que é preciso, primeiro, defender a terra como parte do patrimônio e na terra defender a natureza, defender a água, defender a biodiversidade, porque é isso que vai fazer com que a gente não tenha mudanças climáticas, que não tenha esses problemas gravíssimos que nós estamos enfrentando. Por outro lado, nós precisamos ter uma reforma agrária para produzir alimentos saudáveis para todo o povo, sem agrotóxico. E a forma de produzir alimentos saudáveis para todo o povo é utilizando a agroecologia, que é um conjunto de técnicas que te permite aumentar a produtividade do trabalho e a produtividade da terra para você produzir mais e de forma saudável. Então essa foi a mudança que houve no nosso ideário e é isso que estamos lutando nos últimos anos. Por isso que estamos implementando a campanha de plantio de árvores, a defesa da água, implementamos muitas escolas de agroecologia, já que a universidade também foi dominada pelo agronegócio, né? E essa é a nossa luta contemporânea. Certo. Aproveitando esse comentário das escolas, a gente conhece a experiência da Escola Nacional Florestan Fernandes e também dos vários cursos que vocês têm de graduação e pós-graduação a partir do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. E vocês falam também sobre o valor do estudo, da educação para o trabalhador rural e para a juventude, para a classe trabalhadora em geral. Você poderia fazer um comentário nesse sentido aqui para os nossos estudantes latino-americanos unileiros? Nós tivemos muitas influências positivas das igrejas, dos pesquisadores, da esquerda em geral, das universidades, ao longo da nossa história. E nós incorporamos no nosso ideário de que o movimento só iria longe se criasse oportunidade para a nossa base ter acesso à educação. Falou da educação formal, ensino fundamental, ensino médio, universidade. E, ao mesmo tempo, o movimento tinha que preparar os seus próprios quadros, do ponto de vista político. Então, nesses anos todos, nós fomos formando escolas de formação política, como é a Florestan Fernandes em São Paulo, que é uma escola já internacional. Mas cada estado tem também suas pequenas escolas. Nós fomos organizando escolas de agroecologia,
porque precisávamos desse conhecimento em vários níveis, tecnólogo, ensino médio e ensino superior, como uma rama da agronomia. E também, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, nós construímos esse Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que é o PRONERA, que permitia, então, nós atuar em duas vertentes. Primeiro, na alfabetização dos adultos, que ninguém dava bola. Sem terra, analfabeto é invisível. Também no ensino fundamental, porque, em geral, as escolas do interior só vão até a 4ª série, não completavam o ensino fundamental. Pior ainda, ter escola de ensino médio num assentamento. E criar oportunidade de acesso aos estudantes à universidade. E aí o PRONERA ele se destacou porque nós incorporamos a metodologia da alternância, de maneira que os estudantes ficam 3 meses na universidade e depois ficam 3 meses nas suas comunidades de origem. Isso faz com que o ensino seja mais adequado à realidade do campo e, ao mesmo tempo, quando ele se informa, ele já está morando no campo, então ele não vai embora. Ele incorpora os conhecimentos científicos da universidade para ajudar a resolver os problemas na sua comunidade. Então, o PRONERA é um sucesso, nós temos convênio com mais de 40 universidades, e a bem da verdade, de todos os cursos que nós conseguimos fazer convênio, o único que é ainda um tabu é a medicina, porque há um corporativismo impressionante na universidade, que só pode estudar medicina quem é rico, quem é branco, né? E mesmo quando tu entra por cota, aí tu não tem dinheiro para a bolsa, não tem dinheiro para os livros, porque é um curso de tempo integral. Então, note, os médicos que nós formamos no MST tiveram que ir para a escola latino-americana, lá de Cuba e depois da Venezuela. E nós estamos ansiosos para fazer um convênio aqui com a UNILA, para poder implementar aqui alguns cursos que também é quase um tabu, como é o curso de arquitetura para o meio rural, que não tem essa área, e nós percebemos que aqui há muitos professores interessados. Então vamos torcer para que no futuro próximo aqui a gente consiga organizar um curso de arquitetura para o meio rural, para o PRONERA, ou seja, que os alunos vão ser filhos de assentados. João Pedro, muito obrigada. É uma satisfação ter essa conversa como um registro para a UNILA. Tem mais alguma consideração para fazer? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Cumprimentos a todos que fazem parte dessa comunidade. A UNILA é um sonho, né? Nós temos uma universidade latino-americana, onde venham estudantes de toda a América Latina, professores de toda a América Latina, e transformem esse território aqui, na nossa grande pátria latino-americana, na área do conhecimento, da pesquisa e da integração cultural. Eu sei que ainda estamos começando, mas já demos o primeiro passo e espero que as coisas andem mais rápido daqui para frente. Muito obrigada.